Bem-vindo! Meu nome é Ambrosio e sou representante de Cidadania Fiscal da Receita Federal do Brasil. Nesse vídeo, nós vamos conhecer as obrigações fiscais a que está sujeito a OSC e também informações sobre a prestação de contas. Prestação de contas OSC. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas na Lei 13.019 de 2014, além de prazos e normas de elaboração constante do instrumento de parceria e do plano de trabalho. A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos. Eventuais alterações no conteúdo dos manuais devem ser previamente informadas às organizações da sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação. O regulamento estabelecerá procedimento simplificado para a prestação de contas. A prestação de contas é o principal item na relação entre a administração pública e a organização da sociedade civil que é relacionada ao recebimento de recursos públicos. Quais elementos devem conter a prestação de contas da OSC? A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi executado conforme compactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação dos elementos do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período que se trata a prestação de contas. Existe na página do ENAP o Manual da Prestação de Contas, que eu recomendo a leitura. A Fundação Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, tem uma publicação denominada Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Execução, Monitoramento e Avaliação, com informações e orientações importantes e detalhadas sobre a prestação de contas. A publicação pode ser acessada pelo link abaixo ou pelo QR Code ao lado. De novo, como existe muita informação relacionada à prestação de contas e ela é fundamental na relação entre a OSC e a administração pública, é importante que ela seja bem elaborada. O manual disponível no site da ANAP, vai ajudar muito no conhecimento e na prestação de contas que deve ser realizada pela organização da sociedade civil. Quais as obrigações fiscais da organização da sociedade civil? As organizações da sociedade civil possuem as seguintes obrigações fiscais acessórias no âmbito federal: escrituração contábil fiscal, ECF, escrituração contábil digital, ECD, escrituração fiscal das contribuições sobre a receita, EFD Contribuições, sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, e-social, escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais, EFD REINF, DCTF e DCTF Web. Vamos conhecer um pouquinho mais, de forma resumida, e essas obrigações acessórias. Escrituração contábil e fiscal, ECF. Ela substitui a declaração de informações econômicas fiscais da pessoa jurídica, a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, a partir do ano calendário 2014, com a entrega prevista para o último dia útil do mês de julho do ano posterior ao do período de escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital, SPED. Para maiores informações sobre ECF, acesse o link abaixo ou o QR Code ao lado. Escrituração contábil digital, ECD, é parte integrante do projeto SPED e corresponde à obrigação de transmitir em versão digital os seguintes livros: livro diário e seus auxiliares, se houver, livro razão e seus auxiliares, se houver, livro balancetes diários, balanços e fichas de lançamentos, comprobatórios do assentamento neles transcrito. Deverão apresentar ECD às pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, e as entidades imunes isentas, obrigadas a manter a escrituração contábil no termo da legislação comercial. A obrigação não se aplica, em caso especial, destaque aqui,
as pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram no ano calendário receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja inferior a 4.800.000, ou valor proporcional ao período que se referir à escrituração contábil. O prazo para entrega até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente ao ano calendário que se referia à escrituração. Para maiores informações sobre a ECD, acesse o link contido nessa página ou QR Code ao lado. Escrituração fiscal digital das contribuições incidentes sobre a receita, IFD Contribuições. É utilizado na escrituração digital da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS e da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Estão dispensados de apresentação da IFD Contribuições as pessoas jurídicas imunes isentas do imposto de renda, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas seja igual ou inferior a R$10.000. O prazo para entrega é até o 10º dia útil do mês subsequente ao que se referir à escrituração. Para maiores informações sobre FD Contribuições, acesse o link abaixo e o QR Code ao lado. Sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhista e social. O sistema é utilizado para comunicar ao governo de forma unificada as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todas as informações sobre o E-Social estão consolidadas no portal E-Social. Para conhecer mais sobre o assunto, acesse o link abaixo ou o QR Code ao lado. Escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. IFD-REINF. Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de imposto de renda, contribuição social do contribuinte, exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta, para apuração da contribuições previdenciária substituída. A FD-REINF substitui o módulo de FD Contribuições na apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O prazo para a transmissão é até o dia 15 do mês subsequente ao mês que se refere à escrituração. Para conhecer mais e com mais informações sobre a FD-REINF, acesse o link abaixo e o QR Code ao lado. DCTF e DCTF Web. A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, DCTF, e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, Previdenciários e outras entidades e fundos, DCTF Web, constituem confissão de dívida e instrumentos hábeis e suficientes para a exigência dos créditos tributários nela consignados. A DCTF deve ser elaborada mediante a utilização de programas geradores de declaração, disponível no site da Secretaria da Receita Federal. A DCTF Web deve ser elaborada com base nas informações prestadas na escrituração do Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhista e Fiscais, e Social, ou na escrituração fiscal, digital de retenções e outras informações fiscais, IFD-REINF. A integração entre as escriturações e a DCTF Web é feita de forma automática. Para maiores informações sobre a DCTF Web, acesse o link abaixo ou o QR Code ao lado. Nessa página você também vai encontrar o manual detalhado da DCTF Web. OSC, obrigações, ou melhor dizendo, contribuições sociais. Cumpridas as exigências previstas em lei, as organizações da sociedade civil estão imunes às seguintes contribuições: 20% destinado à Previdência Social, incidente sobre o total das receitas, das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês, aos segurados e empregados, trabalhadores avulsos e contribuições individuais que prestem serviço à entidade, cota patronal. 1, 2 ou 3%, destinado a financiamento de aposentadorias especiais e de benefícios decorrentes de riscos ambientais do trabalho
Incidência sobre o total das remunerações pagas, devida ou creditada a qualquer título durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestam serviço à entidade. 15% destinado à Previdência Social, incidência sobre o valor bruto da nota fiscal fatura de serviço prestado por cooperado por intermédio de cooperativas de trabalho. Contribuição incidente sobre o lucro líquido, COFINS incidente sobre o faturamento e PIS/PASEP incidente sobre a receita bruta. É muito importante chamar a atenção que é necessário que ele cumpra as exigências previstas na legislação para ter direito a imunidades sobre essas contribuições. O SC, PIS/PASEP sobre a folha de pagamento. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, a alíquota de 1% às seguintes entidades: templos de qualquer culto, partidos políticos, instituição de educação e assistência social, instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e associações isentas do imposto de renda, sindicatos, federações e confederações, serviços sociais autônomos criados ou autorizados por lei, Conselho de Fiscalização de Profissões Regulamentadas, fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo poder público, condomínio de propriedade de imóveis residenciais ou comerciais, a Organização das Cooperativas Brasileiras e as organizações estaduais de cooperativa. O SC, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. Estão isentos do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro as instituições filantrópicas, recreativas, culturais e científicas, bem como associações civis em geral. Para isso, elas não podem ter fins lucrativos e devem prestar serviço para os quais foram ou houveram sido instituídas e os colocar à disposição do público a que se destinam. Além disso, deve cumprir alguns dos requisitos exigidos da entidades imunes, quais sejam: não remunerar por qualquer forma seus dirigentes pelo serviço prestado, aplicar integralmente seu recurso na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais, manter a escrituração completa de suas receitas e despesas e livros servitícios das formalidades que assegurem a respectiva exatidão, conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de qualquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial, e apresentar anualmente declaração de rendimentos em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal. Nós vimos que, com a extinção da DIPJ, né, então nós temos que, nesse caso aí, fazer a declaração de rendimento e a escrituração contábil fiscal. O SC, retenção do imposto de renda e das contribuições sociais. As organizações da sociedade civil estão sujeitas à retenção e recolhimento do imposto de renda e de contribuições sociais nos casos previstos na legislação. Exemplificando, é obrigatória a retenção do imposto de renda quando a remuneração de empregado superar o limite de isenção da tabela do imposto de renda. Estão sujeitos à retenção na fonte da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, vigilância, transporte de valores e locação de mão de obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e risco, administração de contas a pagar e receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais. Obrigações tributárias municipais e estaduais da Organização da Sociedade Civil. A Organização da Sociedade Civil deve consultar a legislação no ou nos municípios e no estado ou nos estados onde atua, sobre as obrigações tributárias. No âmbito municipal, sobre os tributos a que está sujeita e ou condições para não tributações relacionadas com o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Predial, Territorial, Urbana, ITBI,
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ISS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. No âmbito estadual, sobre o tributo a que estiver sujeita ou condição para não tributação, relacionada com ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e TCMD, Imposto sobre Transmissão Casa-Mortes e Doação. Se a organização da sociedade civil atuar no Distrito Federal, ela tem que verificar a legislação que compreende tanto os tributos de competência municipal como estadual. Essa página são aqui apresentadas as referências utilizadas na preparação dessa apresentação. Basicamente, são as legislações de instrução, normativa, decretos e leis. E um destaque aqui para o trabalho efetuado por Carvalho de Figueiredo, a Laís Vanessa, que está disponível no site do ENAP, que é MROSC, Execução, Monitoramento e Avaliação. A Rede ENAP, Rede de Aprendizagem Social formada por estudantes e professores, com apoio técnico da Receita Federal do Brasil. O Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, NAF, é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino, com o objetivo de oferecer serviços contábeis, fiscais, gratuitos para o cidadão e pequenas empresas. Os serviços são de apoio e orientação e não substituem o escritório de contabilidade. Conheça os programas da Cidadania Fiscal da Receita Federal. Detalhes no link abaixo no QR Code ao lado. Assim termino a série de vídeos relacionados com a organização da sociedade civil. Agradeço a atenção até o momento e vai assistir numa próxima apresentação a apresentação de uma entrevista relacionada ao conteúdo que foi divulgado até o momento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.